Então, nós começamos hoje a falar um pouquinho sobre o processo de reformas religiosas. O que é o processo de reformas religiosas? Como a gente teve a oportunidade de trabalhar na aula anterior, a Europa, a partir principalmente do século XIII, ela passou a viver uma série de transformações, principalmente naquilo que a gente chama de aspecto cultural, com novas formas de pensamento, com o humanismo, com o racionalismo. Houve um grande avanço no campo das ciências, e isso também chega no campo religioso com novas ideias sobre a questão da organização da própria igreja. Não esqueçam que durante o século XI até o século XIV, nós tivemos também a questão das cruzadas, e isso, apesar de ser uma guerra em nome da fé cristã, ela possibilitou o contato com, por exemplo, uma outra igreja cristã, que é a Igreja Ortodoxa Bizantina, contato com o judaísmo, contato com o islamismo. Isso tudo acaba interferindo um pouco naquele processo de unidade da igreja, sem levar em conta que dentro da Europa a própria Igreja Católica vinha sendo questionada há muito tempo, principalmente por uma série de atitudes da sua cúpula dirigente que não agradavam nem aos fiéis e muitas vezes nem aos próprios membros da igreja. Então, dentro desse processo de discussão, você tem, por exemplo, uma regra que existia para os membros da igreja, que era o celibato, ou seja, a proibição de casamento dos membros da igreja. Mas o que você tem? Com muita frequência, você tem a quebra desse celibato, principalmente por bispos, até mesmo você tem na história da igreja aí o caso de papas que tinham mulheres, que tinham amantes, que tinham filhos. Então, isso tudo acaba gerando um certo descontentamento entre o discurso que a igreja impõe para os seus fiéis e aquilo que ela faz na prática. Outra questão muito presente também nesse período, você fala de voto de pobreza, você fala que aquelas pessoas que vivem na miséria nada mais estão fazendo do que preparando o seu caminho para o céu, tal, que lembra aqueles ditados que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tal. Todos esses discursos, eles vão contra o que é a prática da igreja, que busca um enriquecimento cada vez maior, cobrando rigidamente o dízimo de qualquer pessoa, independente dela ter ou não posses, tendo um número cada vez maior de propriedades. No auge do poderio da igreja, na Idade Média, a igreja chegou a ser dona de 1/3 das terras agricultáveis da Europa. Então, isso dá uma ideia de como essa igreja tinha um poder econômico muito grande. Então, ao mesmo tempo que faz um discurso de modéstia, de pobreza, de vida simples, essa mesma igreja, ela busca se tornar uma proprietária cada vez maior. Além disso, é muito comum em determinados períodos a igreja começar a cobrar por determinados sacramentos. Então, por exemplo, você tem a questão do perdão dos pecados. Num determinado momento, você tem a igreja aí vendendo o perdão dos pecados, as chamadas indulgências. Então, isso tudo também é visto como algo negativo nesse contexto. Além, é claro, da questão da compra e venda de objetos sagrados, né? Não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de assistir já um filme chamado Lutero, mas nesse filme ele tem um momento lá que o Lutero vai fazer uma visita a Roma, e aí mostra assim, a quantidade de objetos sagrados que você tinha na época e a adoração que se fazia a esses objetos. Então, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, ossos de santos, roupas o próprio manto de Cristo, essas coisas assim, tudo isso tinha virado
um grande comércio. Então, essas questões elas acabam desacreditando a igreja, passam a mostrar uma igreja com problemas, com dificuldades no sentido de praticar o seu discurso. Então, é uma igreja que faz um discurso baseado na submissão, na modéstia, na simplicidade, mas que constrói palácios gigantescos para os seus bispos, constrói catedrais suntuosas a partir da cobrança de um dinheiro que a maioria da população camponesa do período não tinha. E isso acaba gerando uma série de enfrentamentos. Mas a situação tende a piorar ainda mais quando começa o chamado renascimento comercial. Por quê? Porque a atividade comercial ela já não é mais baseada pura e simplesmente no sistema de trocas, como era lá na Idade Média. Ela precisa de dinheiro. E nem todos têm dinheiro, né? Então, muitas daquelas pessoas que possuem dinheiro, elas começam a querer lucrar com o próprio dinheiro. E isso é considerado pela Igreja Católica como um pecado mortal, como a chamada usura. Então, por isso, segundo o discurso da Igreja, não se podia cobrar juros sobre empréstimo de dinheiro. Quer dizer, o dinheiro deveria render apenas através do seu gasto, do seu uso de uma forma prática. Não se podia ganhar dinheiro usando o próprio dinheiro. E essa questão, ela leva, por exemplo, ao surgimento de muitos bancos, no primeiro momento os cambistas, já falamos sobre eles, né? E depois a formação dos primeiros bancos na Europa, praticamente todos controlados pelos judeus, exatamente porque os judeus não tinham que se submeter à questão da usura. Então, esse seria um dos aspectos que nós temos para tentar entender por que começa esse processo de questionamento em relação à igreja no período aí que nós estamos estudando, principalmente a partir do século XVI, mas antes já você tem vários exemplos. Normalmente, quando se fala de reforma religiosa, se fala do luteranismo com Martinho Lutero, do calvinismo com João Calvino, do anglicanismo com Henrique VIII. Mas houveram antes deles vários outros questionadores da igreja. Nós já estudamos, quando falamos das cruzadas, do Pedro Valdo, né, dos valdenses, dos albigenses, que questionavam, dos cátaros, que foram grupos que questionaram a forma de agir da igreja, mas que foram reprimidos com extrema violência. Antes da reforma do Calvino na Suíça, por exemplo, você tem o Ulrich Zwinglio, que tenta também criar uma igreja nacional na Suíça. Também ele e seus seguidores são massacrados. Ou você tem na Inglaterra, antes do Henrique VIII, o Jan Hus, que também tenta um processo de criação de uma igreja nacional na Inglaterra e que também acaba sendo massacrado. Então, de uma maneira geral, o que a gente vai poder perceber agora é que as transformações estão ocorrendo na Europa, seja no campo econômico, com o renascimento comercial, com o renascimento urbano, seja no aspecto cultural, no aspecto científico, com o chamado renascimento cultural e científico, ou mesmo com essa questão dos contatos que os europeus tiveram com outros povos aí, principalmente do Oriente, você acaba tendo uma contestação aos atos, às atitudes da igreja nesse período. E é isso que cria um terreno favorável para o que nós chamamos de reforma religiosa. Então, eu vou começar com um resumo desse processo e depois a gente retoma com o texto de vocês. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para falarem no decorrer da aula aí.
você sabe hoje, o catolicismo não é a única religião existente, mas nem sempre foi assim. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica reinou sozinha na Europa e não havia um só rei com mais poder e riqueza. Mas aí surgiu um movimento que foi chamado da Reforma Religiosa. E a partir daí, a Igreja Católica deixou de ser a única religião existente. Como será que isso aconteceu? Como foi possível enfrentar a supremacia da Igreja Católica? Tudo isso e mais um pouco que nós vamos ver nesta teleaula, cujo tema será a Reforma Religiosa. Você vai ficar sabendo por que a Igreja Católica começou a ser criticada, como Martinho Lutero liderou um movimento de oposição à Igreja e, por fim, vai ver como a Igreja reagiu e se reorganizou com a Contra-Reforma. Antes da gente começar a falar sobre a reforma religiosa em si, vamos tentar entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Como você já viu em outras teleaulas, durante toda a Idade Média, a maior parte da Europa esteve dividida em feudos. Os feudos eram pequenos núcleos econômicos autossuficientes e governados pelos senhores feudais. Ou seja, cada feudo tinha seus costumes próprios, suas leis específicas. Mas apesar de todas essas diferenças, uma coisa os feudos tinham em comum: o cristianismo. Todos acreditavam nos mesmos princípios religiosos e a autoridade divina do Papa era reconhecida por todos. Isso dava à Igreja um poder que ninguém mais teve durante toda a Idade Média. Mas o tempo não para e a história continua em movimento. E um dia essa situação mudou. Os feudos deram lugar às cidades. Surgiram novas ideias sobre o mundo e as coisas. E a Igreja Católica começou a ser questionada e criticada. Começava ali o fim da supremacia da Igreja na Europa. Mas por que será que os europeus estavam tão descontentes com a Igreja? O que movia esse sentimento? O pão vai comer-se. Essas pessoas acabaram de assistir uma missa católica. Será que para elas a igreja deve se preocupar apenas com as questões religiosas ou deve se envolver também com outros assuntos, como por exemplo com a política? Eu acho que deve se preocupar mais com a religiosa, né? Mais com a questão religiosa, eu acho. É só a religião não se envolver nunca com a política. Como você pode perceber, para esses católicos, o papel da igreja deve ser exclusivamente religioso. Era mais ou menos assim que há 500 anos atrás os europeus pensavam. Só que naquela época, a igreja não estava exclusivamente voltada para a questão da fé. Alemanha, segunda metade do século XV. Mas o que tanto reza, mulher? Alguém tem que rezar, não é? Se a gente for ficar esperando pelos papas, Deus que me livre. Os papas. Esse já nem sabe mais o que é rezar. É só ouro, terras, riquezas. Deus que me perdoe, mas as histórias que chegam de Roma... Ah, e pra completar, você não sabe da última. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ainda quer mais dinheiro. Você pode se preparar, porque os impostos que vêm por aí... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Ah, mas eu tenho fé que isso ainda há de mudar. Ainda há de aparecer alguém que vai nos ajudar, que vai pôr um ponto final nesses absurdos da igreja. O descontentamento com a atuação da igreja era mesmo geral por toda a Europa. Mas havia um país onde essa insatisfação era ainda maior: a Alemanha. E foi nesse país que surgiu uma das primeiras pessoas que questionou e criticou a igreja. Seu nome, Martinho Lutero. Lutero foi um monge alemão, um estudioso que conhecia profundamente a Bíblia. A discordância de Lutero com relação à Igreja Católica começou depois de uma viagem que ele fez a Roma, onde teve a oportunidade de conhecer o Vaticano. Vaticano, Itália. E aí, moçada, tudo em cima? Hoje eu conheci o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Não dá para descrever o tanto que tem de ouro e de obras de arte por aqui. É muita riqueza, mas muita riqueza mesmo. Esse passeio pelo Vaticano até me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Não é estranho uma igreja
que a princípio devia estar preocupada com a religião, ter tanto ouro, tanto poder? Olha, Vicente, eu vou dizer uma coisa. Se é estranho ou não, eu não sei. Agora, que a beleza do Vaticano é fora de série, isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, lógico, mas isso ninguém tem dúvida. Lutero também achou o Vaticano muito bonito. O problema não era esse, Gil. O problema é que o povo europeu nessa época estava passando por muitas dificuldades. Parecia que não estava sensibilizado com esses problemas. E foi justamente por causa do descaso da igreja com a miséria que Martinho Lutero ficou chocado com aquela riqueza que ele viu dentro do Vaticano, entendeu? E aí, o que ele fez? E o Lutero aqui jogou pesado, viu? É? Ele voltou para a Alemanha e começou a defender que a única salvação era a fé. Mas a fé baseada nas Sagradas Escrituras e, com um detalhe, sem a intervenção da igreja. Olha só. A igreja, como era de se esperar, não gostou nada das ideias de Lutero, mas continuava buscando mais riquezas. Em 1517, o Papa Leão X teve uma ideia que realmente chocou muita gente. Leão X propôs a troca das penitências pelos pecados cometidos por pagamentos, chamados indulgências. Traduzindo, em vez de rezar para se penitenciar de seus pecados, os fiéis poderiam pagar para se livrar deles. Essas medidas deixavam cada vez mais claro o caráter comercial das ações da igreja. E é claro que essa ideia foi duramente criticada, principalmente por Martinho Lutero. Alemanha, 1517. Depois da proposta do Papa de comercializar o perdão, Martinho Lutero fixa suas 95 proposições atacando a igreja. Suas ideias são bem aceitas entre os alemães, mas muita gente se opõe a desordens e quebra-quebra. 3 anos depois, em 1520, o Papa pede que Lutero se retrate. Lutero queima o comunicado do Papa em praça pública, proclama que a única autoridade são as Sagradas Escrituras e se separa de vez da igreja. 1 ano depois, em 1521, Lutero é condenado pela igreja e se esconde num castelo onde traduz a Bíblia para o alemão moderno. É isso mesmo, esta aqui é uma igreja luterana que nasceu da rebeldia de Martinho Lutero. Vamos entrar e ver o que ela tem de diferente. A primeira coisa que já chama a atenção é a ausência das imagens da Virgem Maria e dos santos católicos. Para Lutero, eles não deveriam mais ser venerados. Em vez dos santos, Lutero propôs a meditação e a leitura das Sagradas Escrituras da Bíblia, que podiam ser interpretadas livremente. E por causa dessa ideia de Lutero de que a Bíblia podia ser interpretada livremente, é que se tornou possível o surgimento de novas religiões cristãs. Mas Lutero propôs mais inovações. Ele reduziu os sacramentos, fez com que a missa fosse rezada na língua local de cada país e não mais em latim, e defendeu a ideia de que a igreja deveria renunciar a todos os bens materiais, que seriam divididos pelos fiéis. E, além disso, ele propôs o fim do celibato para os pastores. As ideias de Lutero tiveram sucesso imediato na Alemanha, onde a nobreza e o alto clero se apossaram rapidamente das terras da igreja. É claro que os protestantes, nome pelo qual os seguidores de Lutero ficaram conhecidos, encontraram muitas resistências. E a guerra civil foi inevitável, uma guerra que se estendeu por 20 anos. Mas, finalmente, em 1555, os protestantes conseguiram a liberdade de culto. Rompia-se definitivamente a unidade da Igreja de Roma. Mas e o resto da Europa? Será que era só na Alemanha que o movimento dos protestantes crescia? Não, não era não. E em pouco tempo o movimento reformista alemão se estendeu por praticamente toda a Europa. Principalmente na Suécia, Noruega, Suíça e Inglaterra, onde o movimento protestante realmente ganhou força e conseguiu derrotar a supremacia da Igreja Católica. E por falar em derrotar a supremacia da Igreja Católica, a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: mas e a igreja? Não fez nada? Ficou simplesmente assistindo ao avanço dos protestantes? 1545. A rebeldia protestante já é um fato consumado. A igreja resolve se posicionar. É preciso fazer alguma coisa para barrar a crescente onda protestante. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. Começa aí a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o próprio nome já diz, é uma série de medidas da Igreja que vão contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero.
Muitos livros são proibidos, a organização interna da igreja é modificada e é criado o Tribunal do Santo Ofício, que deveria velar pela pureza da fé e perseguir os não católicos. E vem cá, como é que era esse Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição? Como é que é? Geralmente, a pessoa era denunciada por alguém por agir de uma maneira contra aquilo que a igreja queria. Certo. Dificilmente alguém se livrava de um julgamento como esse. Olha lá. E não pense que a reação da igreja ao crescimento dos protestantes ficou só nisso, não. Mas não ficou mesmo. Além da Inquisição, a Contra-Reforma possibilitou o surgimento de novas ordens religiosas. Entre elas, uma se destacou. Foi a Companhia de Jesus, que inclusive marcou profundamente a história do Brasil. Tá vendo esse prédio aqui? Ele é conhecido como Pátio do Colégio e nós estamos bem no centro da cidade de São Paulo. Ele foi construído pelos jesuítas, ou seja, por membros da Companhia de Jesus. E aqui é o marco zero da cidade de São Paulo, ou seja, onde a cidade nasceu, graças aos jesuítas. Adotando a hierarquia militar, os jesuítas eram considerados soldados do catolicismo. Para divulgar a fé católica, a Companhia de Jesus dirigia missões, fundava colégios e paróquias. Além de terem colonizado grande parte das colônias da América, os jesuítas foram responsáveis pela catequese de milhares de índios. Apesar de todos esses esforços empreendidos pela igreja com a Contra-Reforma, o movimento protestante não conseguiu ser barrado. É claro que os conflitos existiram e, em nome da religião, a Europa passou mais de um século de guerras sangrentas. Mas mesmo assim, as ideias de Lutero frutificaram e possibilitaram o surgimento de várias religiões. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu por que a Igreja Católica começou a ser criticada com o fim da Idade Média. Você viu também quem foi Martinho Lutero, o religioso que iniciou a reforma religiosa. E por fim, viu como a Igreja reagiu e se reorganizou com a Contra-Reforma. Agora é bom você dar uma bela olhada no seu livro de estudos e fazer os exercícios. E até a próxima teleaula. Muito bem, pessoal. Então, acredito que serviu para relembrar um pouquinho isso que já tínhamos trabalhado em outros momentos, que é exatamente essa questão do cenário que antecede o movimento reformista, principalmente a partir aí dessa questão relacionada com os descontentamentos, com as atitudes, com as ações da igreja nos anos que antecedem esse processo. O vídeo destacou principalmente a questão do luteranismo, porque ele é o primeiro, é o movimento pioneiro de contestação. É bom lembrar que o luteranismo ele está muito relacionado principalmente aos chamados príncipes alemães, que veem nesse processo de apoio ao Lutero uma possibilidade de se apropriarem das terras da igreja. Mas, ao se expandir a partir da Alemanha, o luteranismo ele vai sofrer um processo de adaptação quando ele chega na França e principalmente na Suíça. O principal responsável por essa adaptação do luteranismo à mentalidade capitalista, a mentalidade burguesa do período, é um seminarista francês chamado João Calvino. Calvino, ele parte do princípio das ideias do Lutero, mas ele vai, digamos, fazer uma certa adaptação a esse processo ao considerar que a salvação ela não será obtida apenas pela fé, como diz o Lutero. Lembre-se, a Igreja Católica dizia que a salvação vinha pela fé e pelas obras. O que seriam as obras? As penitências, as peregrinações, as doações, todos aqueles elementos que consolidavam o poder da igreja nesse período. O Calvino vai pegar o princípio da fé que o Lutero havia estabelecido e vai substituí-lo por um conceito que ele chama de predestinação absoluta. Ou seja, segundo Calvino, o indivíduo já nasce com o seu destino traçado por Deus, ou para a salvação
ou para a da nação. Então, tudo que ele fizer sobre a terra nada mais é do que cumprir esse desígnio que Deus lhe deu no seu nascimento. E a partir dessa concepção, o calvinismo se torna muito aceito, digamos assim, sobre a burguesia ou pela burguesia. Porque a burguesia vê, então, a questão dos empréstimos, a questão dos juros, a questão do lucro, como algo natural, como algo que ela está fazendo pura e simplesmente para cumprir a vontade divina. E a partir disso, então, o calvinismo se torna, como muitos dizem, a doutrina capitalista. Tanto que ele logo se espalha por várias regiões da Europa, onde está ocorrendo esse processo de renascimento do comércio, desse renascimento urbano. Então, você vai ter o calvinismo consolidado na Suíça, que se torna o centro, a cidade de Genebra se torna o grande centro do calvinismo, mas o calvinismo também vai se expandir por cidades da França, onde os seguidores do calvinismo serão conhecidos como huguenotes. O calvinismo vai se expandir pela Inglaterra, onde os seguidores do calvinismo ficarão conhecidos como puritanos, e também pela região dos Países Baixos, onde eles ficam conhecidos como presbiterianos. Então, logo o calvinismo ele está sendo adotado aí principalmente pelas camadas mais ligadas à atividade financeira, atividade comercial. E a partir daí, então, essa valorização do trabalho, do você realizar as suas tarefas sob esse princípio de que você está cumprindo a vontade de Deus, faz com que, aos poucos, essa ideologia se dissemine por várias regiões. Aí. Até hoje, muitos usam o discurso de que Estados Unidos é uma grande potência porque seus pais fundadores, né, os peregrinos do Mayflower lá, que eram puritanos, seguiam essa ideia da meritocracia, do lucro, do trabalho como sua base para construir uma nova nação. Mas a partir disso, então, o calvinismo se torna aos poucos essa religião que se expande aí por esses territórios onde está ocorrendo esse processo de desenvolvimento, principalmente da economia capitalista. Porém, é bom lembrar que em alguns aspectos, o calvinismo também é bastante conservador, ele também tem regras extremamente rígidas. Por exemplo, na questão do vestuário, em Genebra só se podia usar o preto, as igrejas eram basicamente só um salão com bancos e o púlpito, não podia ter nenhum tipo de decoração, nem cortinas nas janelas. Músicas, só músicas religiosas. Então, ao mesmo tempo que é uma religião que vai atender expectativas no campo da questão do desenvolvimento econômico, ela também tem várias regras restritivas no seu cotidiano. E a última, vamos dizer assim, religião criada nesse movimento de contestação à Igreja Católica é a chamada religião anglicana, ou anglicanismo, que vai surgir na Inglaterra e que não está diretamente relacionado a um processo de discussão doutrinária, digamos assim. O que ocorre na Inglaterra é que, num primeiro momento, quando a reforma luterana e calvinista começa, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele se torna um grande defensor da Igreja Católica, tanto que ele combate, ele persegue os seguidores dessas outras doutrinas. Porém, após, vamos dizer, prestar esse serviço ao Papa, o Henrique VIII acha que ele também tem direito a alguns benefícios por parte da Igreja. E uma das questões básicas é que o Henrique VIII não tinha conseguido ainda um herdeiro masculino para o trono. E é bom lembrar que Henrique VIII, ele recém tinha chegado ao poder, a chamada dinastia que ele representava, recém tinha chegado ao poder com o seu pai,
com Henrique VII. A Inglaterra tinha vivido a Guerra dos 100 Anos, depois a Guerra das Duas Rosas por 30 anos, por questões de sucessão ao trono. E a dinastia do Henrique VIII recém tinha chegado ao trono com o seu pai, ele era o segundo dessa dinastia. E já correu o risco de ver a dinastia terminar com a falta de um herdeiro masculino para o trono. E aí ele diz que a culpa é da mulher, né, e quer anular o seu casamento. Mas como a Europa está vivendo todo aquele processo de conturbação religiosa e a Igreja Católica estava muito bem representada na Espanha, em Portugal e em alguns territórios como a Itália, o Papa não quer correr o risco de entrar em atrito com o rei da Espanha, uma vez que a esposa do Henrique VIII é uma princesa espanhola. E aí o que ele faz? Ele se recusa a anular o casamento do Henrique VIII para que ele possa casar-se novamente, porque essa era uma exigência da época, né? Você só podia herdar o trono se você fosse filho legítimo. Você não podia ser um bastardo, não podia ser filho de uma amante do rei, apesar deles terem várias, né? Mas o que estabelecia-se que tinha que ser filho da esposa oficial. E aí o Henrique VIII quer essa anulação do casamento para poder casar-se uma segunda vez. Quando o Papa se recusa a anular o casamento, o que faz o Henrique VIII? Ele promulga o chamado Ato de Supremacia, que dá a ele a chefia da Igreja na Inglaterra. E um dos primeiros atos que ele tem depois dessa promulgação é confiscar as terras da Igreja e dividi-las entre os principais membros do parlamento. Com isso, o seu ato de supremacia será aceito pelo parlamento e o bispo da Inglaterra vai anular o casamento e Henrique VIII pode casar-se uma segunda vez. Então, vejam, sem entrar em detalhes da questão da vida matrimonial do Henrique VIII, que vai se casar mais 4, 5 vezes, a questão é que a ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja na Inglaterra se dá por um motivo político e não por uma questão doutrinária. Por isso que, se você fala do luteranismo, salvação pela fé, só 3 sacramentos, não tem imagem de santos, tal. Fala do calvinismo, predestinação absoluta, o trabalho como forma de fazer ou cumprir os desígnios de Deus. E aí você vai para o anglicanismo. Qual é a característica do anglicanismo? Tem elementos da Igreja Católica, tem elementos do calvinismo, ou seja, não é uma questão doutrinária, é uma disputa política que leva à fundação dessa igreja. Formadas essas 3 novas igrejas, o que faz a Igreja Católica? Ela tenta conter essa perda de fiéis, ela tenta limitar o avanço dessas reformas, principalmente nos países onde isso não tinha começado a ocorrer. E aí entra em ação, primeiro, o Concílio de Trento, que é uma discussão sobre o modo de agir da Igreja. Segundo, a questão da retomada do Tribunal da Inquisição. É bom lembrar que o Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, ele já existia desde o Concílio de Verona, lá em 1348. Então, ele é reativado agora. Antes era para perseguir bruxas, agora é para perseguir os chamados hereges, ou seja, pessoas que têm fé diferente daquela pregada pela Igreja Católica. E uma outra medida é a elaboração de um índice de livros, o chamado Index, ou Índice dos Livros Proibidos, que leva à destruição de muitas obras, não apenas religiosas, mas também científicas, do período aí que nós trabalhamos, do Renascimento cultural científico. Então, há essa limitação, e também a questão relacionada à criação da Ordem dos Jesuítas, principalmente para cuidar da catequese e da formação dos novos sacerdotes, dos novos membros da Igreja. De uma maneira geral, esse é o processo conhecido como reforma religiosa. Só para nós ficarmos bem organizados. Primeiro, eu postei as notas de vocês lá na plataforma, se alguém ainda não viu, deem uma olhadinha. Nós temos as 2 avaliações,
nós temos a nota de vocês do simulado e na segunda-feira, durante a nossa aula, nós temos 2 aulas de segunda-feira, durante a nossa primeira aula nós vamos fazer um trabalhinho durante a aula, valendo 30 pontos também para fecharmos as notas, já que na próxima semana nós temos as recuperações. Ok? Então ficamos combinados assim. Nosso trabalhinho da segunda-feira vai ser sobre renascimento e reforma religiosa. Então, estejam todos presentes na aula. Bom fim de semana e até segunda. Martim? Oi. Esse trabalho de segunda-feira, você vai somar com a nota do simulado e dividir? Sim. Então tá bom. Obrigada. Beleza. Até. Tchau, tchau.